Bom, que tal? Como estão, amigos e amigas? Vamos começar. Sim. Devido ao problema amplamente conhecido por todos. Sim. A esta aula na modalidade à distância ou virtual, correspondente à matéria prática notarial 2 do ciclo notarial que a Universidade Católica de Santa Fé dita na sede de Poçadas. Como veremos a seguir, o tema ou bloco temático escolhido para iniciar é o referente ao regime patrimonial do casamento e união estável. Há pouco que sintetizamos nessa frase, que vemos ali isso meu, seu, nosso. Qual será o método a seguir? O desenvolvimento deste parque temático. Para isso, se eu quisesse te mostrar como no programa própria matéria, sim, da nossa prática notarial. 2. O tema patrimonial do casamento é contemplado, mas minimamente sim. Alguns tópicos isolados não estão vinculados. E o que pode nos levar a fazer você perder a visão geral. É projeto, assim, o programinha da prática notarial 2 e alertam como são vistas as questões, por exemplo, a referente à liquidação de união de facto, onde nos pede para falarmos sobre as formalidades de habilitação e também a referente à extrajudicial partição, onde ele novamente nos faz a questão das formalidades e diferentes suposições. É claro que estes temas vão ser tratados e neste bloco temático que vamos começar a desenvolver, mas vamos fazê-lo seguindo os critérios de ensino, os critérios didáticos, o seguinte guia. Sim. Assim vemos então a integralidade ou a abordagem geral do assunto. Assim, já damos ao proprietário o regime de bens do casamento e união de facto. Então, para aquele propósito, por exemplo, vamos ver no início se refere ao aspecto metodológico. Faremos um comparativo entre o Código Civil venezuelano, como tratou a questão patrimonial do casamento. E então vamos comparar como ela foi tratada do ponto de vista metodológico pelo novo Código Civil e Comercial. Ano 2015. Em seguida, continuaremos com o que se refere às convenções de casamento, se os chamados pactos ou acordos pré-nupciais. Instituto. Embora não seja novidade para o direito civil ou privado argentino, pois Dom Dalmácio Vélez Sarsfield já os previu originalmente em seu código. Têm tido pouca aplicação na prática, sim, pela sua regulamentação algo deficiente e, sobretudo, pela escassa divulgação da existência do referido instituto. Vamos estudar como este novo Código Civil e Comercial os capacita. Se você revitalizá-los, aumenta o número de possíveis itens que podem ser despejados neles. E esperamos que com a vida cotidiana e com o passar do tempo façam dele um instituto ao qual os residentes e particulares assistam com maior assiduidade. Continuamos com o objetivo deste guia como uma simples prévia para que você tenha uma visão global de tudo o que vamos estudar.
Vamos nos aprofundar nesse terceiro ponto na análise do chamado sistema primário ou regime primário. Sim. Qual a importância de estudar esse sistema? Será o próximo. Tal sistema será aplicado tanto ao regime comunitário como também aos cônjuges que optem por si pelo regime de separação de bens. Sim. Assim, em última análise, é aplicável a ambos os regimes patrimoniais. Sim. Então vamos mergulhar totalmente no regime clássico que estudamos ao longo da licenciatura em Direito, quando estudamos Direito de Família e começamos a estudar, a desenvolver a face patrimonial do casamento e todos nós estudamos na época, sim, como estudantes, agora notários, futuros profissionais, notários. Estudamos na licenciatura em Direito, o regime comunitário. Vamos revisar as principais diretrizes novamente. Sim, porque, em última análise, é hoje um dos regimes patrimoniais possíveis a que recorrer para regular os aspectos patrimoniais do casamento. E veremos então esses critérios de delimitação e distinção de bens próprios e comunitários. E qual a importância desta distinção, tanto no momento da gestão como posteriormente no momento da liquidação da comunidade. E vamos estudar casos polêmicos que citamos no guia. Com o nome de casos limítrofes, isto é, que dá para pensar, ou que são próprios, ou que são bens da comunidade, ou que são em parte seus, em parte bens da comunidade. Vamos estudar justamente quais são as diretrizes que o próprio código nos dá para fazer uma qualificação precisa e não errar nessa tentativa. Em relação a esse regime comunitário, também vamos estudar as causas da dissolução da comunidade. Sim, uma comunidade que tradicionalmente se dissolveu sob o antigo sistema, dissolveu-se pela morte ou pelo divórcio. E vamos ver como hoje haverá causa voluntária de dissolução do regime comunitário e sem a extinção do vínculo matrimonial. Bom, então também vamos estudar um assunto muito interessante, com muita aplicação. A paz. A praxis notarial como a questão da divisão dos bens da comunidade, ou seja, a divisão dos bens. De que forma deve ser feito? Quais pré-requisitos devem ser solicitados? Sim, e veremos com sobrevoo, já que é um tema mais apropriado para o operador jurídico do advogado. A questão referia-se ao sistema de recompensas, regime que se aplica no momento da dissolução da chamada comunhão do outro regime ao novo regime entre aspas que se refere ao regime ou regime de separação de bens. Vamos fazer uma caracterização. Vamos estudar e aprender como são chamados os bens. Neste regime, quais são os motivos para a sua rescisão? E vamos ver que no que diz respeito a um regime comunitário, embora os cônjuges se vão encontrar num regime ligeiro, sim, em termos de controlo e gestão dos bens de cada um deles, não se pode esquecer que, apesar de os cônjuges continuarem a optar pela separação de bens, é-lhes aplicável o regime primário. Não nos esqueçamos dessa questão. Vamos fechar o bloco temático com a análise das uniões de coabitação. Se o que foi chamado no contexto da comunidade. O concubinato. Se hoje conhecemos a denominação técnica união convivial, se vamos caracterizá-los, vamos estudar a importância de registrá-los e se em qualquer caso existe algum outro meio de prova com o qual se possa comprovar sua existência.
Veremos também o que se refere aos chamados pactos de convivência que a legislação prevê e veremos se eles podem realmente ter importância prática cotidiana ou não. Sim. E por fim, também vamos estudar quais são as causas de extinção da chamada união de coabitação. Bom. Nessa inteligência, sim. Vamos começar então a seguir. Desenvolver o referido. O primeiro tópico que antecipamos no guia foi a questão metodológica de fazer essa comparação entre o Código Veles e o Código Civil e Comercial. Válido desde agosto de 2015. Pois bem, vamos então à análise do mesmo código. Lembramos que teve ou possuía 4 livros, sendo o segundo livro aquele referente aos direitos da personalidade nas relações civis. Segundo livro, que tinha 3 seções, a primeira se referia às obrigações. A segunda seção, que estudamos tudo no tão esperado e amado direito civil. Parte geral referente aos fatos e atos jurídicos. E a terceira seção sobre contratos. Essa terceira seção de contratos, por sua vez, está subdividida em 18 títulos, sendo o primeiro dedicado aos contratos em geral e os demais títulos a cada contrato tipificado em particular. Na sua vez, o título segundo ou segundo foi o dedicado pelo Sr. Dalmácio Veles Sarsfield à chamada sociedade conjugal ou acordo de sociedade conjugal, regulamentada nos artigos 1002, 17.003, 20 do seu Código Civil. Notamos então o temperamento que Dom Veles Sarsfield dá à questão patrimonial do casamento, ou seja, uma abordagem contratual da corrupção. Com Dalmácio Elezar, fiel entendido. Esse aspecto patrimonial do casamento por uma abordagem contratual como se fosse ou como se fosse outro contrato. Chegamos aqui aos nossos dias. Se localizarmos Lei 26.994, sancionada pelo Congresso Nacional no final de outubro de 2014. De acordo com a referida lei, originalmente deveria entrar em vigor em 1º de janeiro de 2016 e por lei posterior sua vigência foi antecipada, entrando em vigor em 1º de agosto de 2015. Este código é composto por 6 livros, sendo o segundo livro aquele dedicado às relações familiares. Se há algo que devemos destacar no novo Código Civil e Comercial é a sua pureza ou limpeza metodológica no tratamento ou ordem ou organização das questões. Veja que prolixidade na hora de subdividir os títulos daquele livro. Segundo das relações familiares. E verificamos então que o referido livro tem 8 títulos, sendo 2 deles os que nos interessam em particular para o bloco que pretendemos desenvolver. Este é o segundo título referente ao regime patrimonial do casamento e o terceiro referente às uniões confidenciais. Aprofundamos então o título. Segundo, se o regime patrimonial do casamento, regulado nos artigos 4º, 46 a 508 do Código Civil e Comercial. Vamos notar como este segundo título está subdividido em 3 capítulos, o capítulo 1, referente às disposições gerais. Capítulo 2, encaminhado ao regime comunitário. E o capítulo 3, referente ao regime de separação de bens.
Destacamos o seguinte: a subdivisão que se faz deste título, em seus 7 capítulos, não é caprichosa. Desde o capítulo 1. Onde estão essas disposições gerais? Conforme antecipamos, é aplicável aos 2 regimes patrimoniais regulados no Código Civil e Comercial. Quer dizer, tanto para o capítulo 2, quer dizer, o regime comunitário no capítulo 3 referia-se ao regime da separação de bens. Que problemas, por exemplo, são encontrados? Normas de elevação reguladas nestas disposições gerais, sim. E destacando que têm caráter imperativo e são inexoravelmente aplicáveis a todos os cônjuges. Eles não têm como se abstrair de deixar seu campo de aplicação. Este não é um campo para uso ou a aplicação da autonomia da vontade será sempre aplicável a você. Ou seja, que, por exemplo, uma questão é regulada. Por exemplo, chama-se assentimento. E o consentimento dos direitos à prestação dos direitos sobre o domicílio familiar regulado, no artigo 4º 56º do Código. Vamos aos poucos conhecer a lógica do novo Código. No novo Código Civil e Comercial haverá 3 classes de consentimento, 2 delas aplicáveis ao casamento e as restantes aplicáveis à união de facto. Bom, assim, por exemplo, nestas disposições gerais haverá uma regulamentação específica para um destes tipos de consentimento. Reitero meu acordo para a imposição de direitos sobre a casa da família. Artigo 4º 56. Outra questão que será regulada nestas disposições gerais ao sistema de responsabilidade de certa forma, não é tão importante para a prática notarial. Mas tem para o advogado operador legal. Sim. Outra questão também regulada ali refere-se à delegação de poderes que os cônjuges podem outorgar entre si. Haverá um regulamento específico que estabelecerá alguns personagens e algumas limitações na hora de outorgar poderes. Quando entre si é todas essas questões. Destacamos mais uma vez que são aplicáveis ao regime de comunhão ou ao regime de separação de bens. Bem, finalmente, se nos aprofundarmos no 3º título desse livro, segundo das relações familiares. Sim. Acontece que havíamos antecipado que se referia aos sindicatos comerciais hoje regulados nos artigos 59º. A 50º do Código. Esse 3º título está subdividido em 4 capítulos, sendo o capítulo 1, referente à Constituição e à prova. O capítulo 2 refere-se aos acordos de coexistência e o capítulo 3 refere-se aos efeitos que as uniões de convivência são durante a convivência e o referido capítulo 4. Ao sujeito dos efeitos no momento da cessação da alimentação. E nos manifestamos e nos antecipamos de certa forma naquilo que vamos aprofundar mais adiante em termos de convivência. Por exemplo, em um determinado caso e sob um determinado requisito, será executável no mundo ou na prática notarial. A concessão de um tipo ou classe de consentimento. E poderíamos chamar ou dizer de certa forma um sentimento de convívio. Para a disposição do que vamos estudar mais adiante.
certa classe de bens e sob certas circunstâncias, estamos bem. Este é o desafio que vamos começar a desenvolver e que vamos destacar nos vídeos que se seguem.